46. Vamos abrir em Gênesis capítulo 46. Starting from verse 1. Começando do versículo 1. So Israel set out with all that was his, and when he reached Beersheba, he offered sacrifice to the God of his father, Isaac. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. And God spoke to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Here I am, he replied. Ele respondeu: Eis-me aqui. I am God, the God of your father, he said. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again, and Joseph's own hand will close your eyes. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Let's have another word. Vamos ter mais uma palavra de oração. Dear Lord, we thank you so much for your speaking this week. Querido Senhor, nós te agradecemos muito por ter falado durante essa semana. Not only you speak to us in the morning and also in the evening. Não somente só tem nos falado pela manhã, mas também à noite. While you are speaking, Lord, we really prostrate before you. E enquanto tu falas, Senhor, que nós possamos nos prostrar diante de ti. Our prayer is that you really conquer us with your word. A nossa oração é de que tu possas nos conquistar pela tua palavra, That we may rise up and follow. para que nós possamos nos levantar e seguir a ti. We again pray for tonight. Mais uma vez oramos por esta noite. May your presence be very real in our midst. Que a tua presença seja bem real no nosso meio. If anyone still do not have impression by your word, Se alguém ainda não possui essa impressão forte da tua palavra, do something tonight, Lord. faça algo nesta noite, Senhor. Only you can quicken our hearts. Somente tu podes reviver o nosso coração. Only you can open our eyes. Somente tu pode abrir os nossos olhos. Only you can touch our hearts. Somente tu podes tocar o nosso coração. When your love melt our hearts, Quando o teu coração derrete o nosso coração. we would like to follow the step of Abraham. Quando o teu amor derrete o nosso coração, nós queremos seguir os passos. We would like to present our body as a living sacrifice. Nós queremos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. We are yours, Lord. Somos teus, Senhor. My life, my family, and my home. Minha vida, a da minha família e tudo que possuo. We pray that, Lord, you will be honored in this meeting. Oramos, Senhor, para que tu possas ser honrado nesta reunião. In the name of our Lord Jesus, we pray. No nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Tonight we will come to Jacob. Esta noite nós chegamos então a Jacó. Now, as you know that there are 7 double calls to the individuals in the whole Bible. Como vocês sabem, há 7 chamamentos duplos individuais para indivíduos, né? Abraham, Abraão, Jacob. Jacó. So now we come to the second double call. Agora nós chegamos ao segundo chamamento duplo. However, this time we would like to follow a special line. No entanto, desta vez nós queremos seguir uma linha diferente. Because there are 7 double calls to the individuals. Pelo fato de existirem 7 chamamentos duplos a And indivíduos 1 to the corporate. e um chamamento corporativo. Jerusalem. Jerusalém. So we want to find out if any correlation between the individual call and the corporate call. E nós queremos então descobrir se há alguma correlação entre os chamamentos individuais e o chamamento coletivo. Holy Spirit dwell in our spirit to deal with us individually. O Espírito Santo habita em nosso coração para lidar conosco de modo individual. So we answer his call individually. Então nós respondemos ao seu chamado de maneira individual. But according to Colossians, Mas segundo o que lemos em Colossenses, the letter to the Colossians, a carta aos Colossenses, there we have been told a call which is collective. ali nos é mencionado de um chamamento que é coletivo. We are called to be one body. Nós somos chamados para sermos um corpo. So not only individual call, Não apenas o chamamento individual, not just Abraham,
Não apenas Abraão, not Abraão. just Jacob, Não Jacob. apenas Jacó, Jacó. When God deals with us as individuals, Quando o Senhor lida conosco individualmente, He has the body of Christ in view. Ele tem em vista o corpo de Cristo. Now, that's something to do with Jerusalem. Isso é algo que tem a ver com Jerusalém. So we have Jerusalem, Jerusalem. Então nós temos Jerusalém, Jerusalém. So this time, by the grace of the Lord, Então desta vez, pela graça do Senhor, we would like to see the correlation between the individual double call and the collective double call. nós queremos compreender a correlação entre o chamamento para o indivíduo e o chamamento coletivo. We have finished the life of Abraham, E nós já concluímos a vida de Abraão, and especially those parts in connection with Jerusalem. especialmente aquelas partes ligadas a Jerusalém. Now, Jerusalem to Abraham not only a vision Então, para Abraão, Jerusalém não é apenas uma visão from a distance, que ele viu à distância, but for that dream to be mas realized. para que aquele sonho se concretizasse. And then we discover God began to work in the life of Abraham. Nós descobrimos que Deus começa a operar na vida de Abraão. Now, when he was about to offer his son Isaac, Quando ele estava para oferecer o seu filho Isaque, there is a voice from heaven. uma voz do céu Abraham, Abraham. disse: Abraão, Abraão. Now, brothers and sisters. Agora, irmãos e irmãs, And then when Abraham obeyed the will of the God, então quando Abraão obedece à vontade de Deus, he loved God. ele ama a Deus. Actually, God was just testing Abraham. De fato, Deus estava apenas testando Abraão. What God wanted was not Isaac. O que Deus queria não era Isaque, But whenever Abraham gave up Isaac, mas toda vez que Abraão abre mão de Isaque, he simply presented himself as a living sacrifice. de fato, ele apresenta-se a si mesmo como um sacrifício vivo. Because of his consecration, Por causa da sua consagração, now that's the birth of Jerusalem. ali então acontece o nascimento de Jerusalém. And one of the mountains in the Moriah region Então, uma das montanhas na região do Moriá now will be the birthplace of Jerusalem. será então o local do nascimento de Jerusalém. But that place will never be born Mas aquele local nunca existiria if se Jerusalem was not born in the heart of Abraham. Jerusalém não tivesse nascido primeiramente no coração de Abraão. Because he consecrated himself to God. Pelo fato de ele ter se consagrado a Deus. So now make that Jerusalem possible. E isso fez com que Jerusalém fosse So possível. in other words, Em outras palavras, when God is going to build and as architect of that city, como Deus ele é o arquiteto e o construtor, edificador daquela so cidade. with Abraham, not only a vision, Então, para Abraão, aquilo não era apenas uma actually visão. he's a part of God's working. De fato, ele era parte daquela obra de Deus. God can never work unless we give him the permission. Deus nunca vai poder trabalhar se nós não dermos a Ele a Our permissão. consecration is our yes to God's working. A nossa consagração é o sim para a obra de Deus. It's easy for you to pour the milk in a bottle, É muito fácil você colocar o leite dentro de uma garrafa, but it's very difficult for you to pour the milk to the mouth of a baby. mas é muito difícil você colocar o leite na boca de um neném. When baby took the milk, he will grow. Porque quando o neném toma o leite, ele então começa a crescer. But he could say yes, he could say no. Mas o neném pode dizer sim, pode dizer não. And sometimes the mother has to squeeze his nose, Algumas vezes a mamãe tem que apertar o nariz and then the baby do could not neném. breathe. E aí o neném não consegue respirar. Then he opened his mouth, Aí então ele abre a boca. and the milk enter into Aí it. então o leite entra na sua That's boca. mother's way, Esse é o jeitinho da but mamãe. that's never God's way. Mas esse não é o jeito de He Deus. respects all eternal free will. Ele respeita a nossa vontade He própria. waits for the moment where he says yes. Ele aguarda por aquele instante em que nós diremos God sim. is going to work with Jerusalem. Deus operará, trabalhará com He is Jerusalém. the architect and builder. Ele é o arquiteto e o edificador. But Jerusalem has to begin somewhere. Mas Jerusalém tem que ter início em algum And now lugar. we know clearly. Mas agora nós sabemos claramente. Jerusalem began with Abraham. Jerusalém teve início com Abraão. When Abraham said yes, Quando Abraão disse sim, that's the beginning of the work. ali foi o início da obra. You see, Vocês veem? when he entered into the promised land, Quando ele entrou na terra prometida, that's the beginning of the life of faith. ali foi o início da vida de fé. But when he said yes
to the Father mas foi quando ele disse sim ao Pai in one of the Mount Moriah. em um daqueles montes de Moriá. And then Então, the growth began. o crescimento teve início. So consecration is the beginning of Christian growth. Então, a consagração é o início do crescimento cristão. Regeneration Regeneração or new birth is the beginning of Christian life. ou o novo nascimento é o início da vida cristã. That's why you have double call here. É por isso que tem um chamamento duplo aqui. We are called into the promised land. Nós somos chamados para a terra prometida. Everything is grace, nothing but grace. Tudo é graça e nada além do que graça. But remember, Mas lembre-se, God has to work in our life. Deus tem que operar em nossas So vidas. He's wait and wait and wait. Então ele espera, espera e And espera. one day, E um dia, and we saw in that mountain, nós vimos então aquele monte. and when Abraham let himself go, Quando Abraão então abre mão de si mesmo. then the voice from heaven, Aí então ele ouve aquela voz do céu. Abraham, Abraham. Abraão, Abraão. Thank God, brothers. Graças a Deus, irmãos e From irmãs. here, Deste ponto em diante, algo acontece. Abraham was not only the first one to cross the river of Euphrates. Abraão não foi apenas o primeiro que cruzou o rio Eufrates. Abraham Abraão, was the first pilgrim. ele foi o primeiro peregrino. And then all his descendants Então todos os seus descendentes just followed the steps of Abraham. simplesmente seguiram os passos de Abraão. Abraham offered his son Isaac. Abraão ofereceu seu filho Isaque. He's not able to do it anywhere. He's not able to do it anywhere. Ele não poderia fazer isso em qualquer lugar. Before people of Israel entered into the land, Antes que o povo de Israel entrasse na terra, God said to them through Moses, Deus disse a eles por meio de Moisés: if you want to offer something to God, se vocês quiserem oferecer algo para Deus, don't follow the custom of the nations. não sigam os costumes das Now, nações, among the heathen religions, entre as religiões ímpias, for the sake of convenience, por causa da conveniência. if they want to offer something to their God, Se eles quisessem oferecer algo para o seu Deus, they just go to a small hill. eles iam para uma pequena colina, Now, somewhere local, alguma coisa que era bem local, then they offer something to their God. e ali então eles ofereceriam algo ao seu Deus. And God said to Moses, Mas Deus disse a Moisés: don't do that. não faça isso. That's the custom of nations. Esse é o costume das nações. That's their religion. Essa é a religião deles. Everything was so convenient. Tudo era tão You conveniente. don't have to pay any cost. Você não tem que pagar qualquer preço. But then God reminded them, Então Deus os fez lembrar: after you enter into the land, após você entrar na terra, if you want to offer something to the Lord, se você desejar oferecer algo ao Senhor, you have to do it você tem que at fazer the place God has chosen. no lugar onde Deus escolheu. And then for 400 years, Então, por 400 anos, people of Israel did not know where is that place. o povo de Israel não sabia onde era esse lugar. Until one day, Até que um dia, God opened the eyes of David. Deus abriu os olhos a Davi. And he found that E place. ele encontrou o lugar. And now he knows that E agora ele sabe: this is the house of God. aqui está a casa de Deus. And from that time E on, daquele ponto em when diante, the temple of God was built, quando o templo de Deus foi edificado, then, brothers and sisters, então, irmãos e all irmãs, the people of Israel, todo o povo de Israel, if they want to offer something to God, se eles quisessem oferecer algo a Deus, if they live in Beersheba, se eles morassem em Berseba, they just cannot just do that in Beersheba. eles simplesmente não podem oferecer ali em Berseba. In Bethlehem, E se for em they Belém, can do it in eles Bethlehem. não podem oferecer em Belém. No matter where they are, Não importa onde eles estivessem, they have to make a journey to Jerusalem. eles tinham que fazer uma jornada até Jerusalém. And that journey is called the highway to Zion. E aquela jornada é chamada então do caminho para Sião. That was especially described in Psalm 84. E isso está especialmente descrito no Salmo 84. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e when irmãs, the descendants of Abraham, quando os descendentes de Abraão, they traveled to Jerusalem eles viajavam para Jerusalém 3 times a year. 3 vezes ao ano. When they bring their produce of the land, Quando eles traziam a colheita da terra, the cream of the land. na realidade o creme, a nata da Now, terra. this cream, in principle, it's just like Isaac. Essas primícias eram exatamente como Isaac. And E finally, finalmente, now, brothers, they Irmãos e all irmãs, come to the one of the mountain in Moriah region. eles chegavam a uma daquelas montanhas na região do Moriá. Exactly the same place. Exatamente naquele mesmo lugar. That place is called E Jerusalem. aquele lugar é chamado Jerusalém. So, brothers and Então, sisters, irmãos e do you irmãs, see that? vocês veem isso? Abraham was the first pilgrim.
Abraão foi o primeiro Then peregrino. all his descendants to act like the same. Então todos os seus descendentes fizeram exatamente o mesmo. Now what are they doing? Então o que eles estavam fazendo? Now when they gather together in the presence of God, Quando eles se reuniram na presença de Deus, this is the testimony of Israel. ali era o testemunho de Israel. Now my brothers and Agora, meus sisters, irmãos e do you irmãs, see that? vocês veem And isso? finally, Finalmente, now finally we catch the spirit of Jerusalem. finalmente nós pegamos o espírito de Jerusalém. So now we understand E agora nós the entendemos consecration of Abraham a consagração de Abraão as if something individual. é como se fosse algo individual, No, that influence was great. mas a influência foi grande. Finally, Finalmente, after 2,000 years, após 2000 anos, and you find that você in descobre history, que na história you do find something corporate. você encontra algo In the corporativo. beginning, it was Abraham alone. No início era Abraão somente. Our brothers, Agora, irmãos, remember when he traveled, when he walked on that way of Zion. quando ele caminhou por aquele caminho para Sião, According to Hebrew writers, de acordo com os escritores, o escritor de Hebreus, all the descendants of Abraham were in him, todos os descendentes de Abraão estavam nele, was in his bosom. estavam no seu seio. Levi was in his bosom. Levi estava no seu seio. And all the descendants were in Abraham. Todos aqueles descendentes estavam em Abraão. So when Abraham walked that way, Quando Abraão prosseguiu por aquele caminho, we say that's individual way. nós dizemos que aquele é um caminho individual. But no, Mas não. all his descendants traveled with him. Todos os seus descendentes caminharam com ele Now after 2,000 years, após 2000 anos. now according to De history, acordo com a história, according to Bible de records, acordo com o registro bíblico. and it is true. É verdade. You see that? Vocês veem Now isso? every year. A cada ano. Now what is Jerusalem? O que é When Jerusalém? the descendants of Israel meet in Jerusalem, Quando os descendentes de Israel se encontram em Jerusalém, that's testimony. ali está o testemunho. And there you find the presence of E God. ali você encontra a presença de Deus. Somehow God's desire have been fulfilled. De alguma forma, o desejo de Deus foi satisfeito. That's the reason why God had chosen Abraham, Foi por isso que Deus escolheu Abraão, Isaac, Isaac and Jacob. e Jacó. That's why the people of Israel, they were the elect of God. É por isso que o povo de Israel eram os eleitos de Deus. Now, my brothers and sisters, Agora, meus irmãos e it's irmãs, very clear. é muito claro. Now, Jerusalem starts from Abraham. Jerusalém tem início em Abraão. So God worked with Abraham. Então Deus operou com Abraão And now in the beginning. e agora tem o início. But that's only the beginning. Mas isso é apenas o princípio. Not only Abraham, Não apenas Abraão, but now when you come to chapter 46, mas agora quando você chega ao capítulo 46, Jacob. Jacó. Now, brother, Agora, irmãos, why Bible skip Isaac? por que a Bíblia salta Isaac? When you go to the 7 double call, Quando você considera os 7 chamamentos if duplos, you have Jerusalem in view, se você de fato tem Jerusalém em vista, now you find everything is in order. você descobre que tudo está em ordem. Very interesting, É brother. muito interessante, You irmãos. have Abraham Você tem Abraão in connection with Jerusalem. em conexão com Jerusalém. But when we talk about Jerusalem, Mas quando falamos de Jerusalém, something more here. há algo mais aqui. Very rich there. É algo muito rico So aqui. now here you also hear another call, Jacob. Você agora ouve um outro chamamento, Jacó. Why? Por quê? Because God is not only God of Abraham, Porque Deus não é apenas Deus de Abraão. He also God of Isaac, Ele também é o Deus de Isaac. also God of Ele Jacob. também é o Deus de Jacó. Now, when we reach the time of Jacob, Quando nós chegamos ao tempo de Jacó, the work of God actually was going deeper. na realidade a obra de Deus estava se aprofundando. Something more practical. Algo ainda mais prático. And now we want to know, E agora nós queremos saber what is the story behind Jacob? qual era a história por detrás desse Jacó. Now, if you compare with double call to Abraham, Se você comparar isso com o chamamento duplo de Abraão, very interesting. é muito interessante. That double call Esse chamamento duplo came to Abraham veio a Abraão when the life of Abraham quando a vida de Abraão reached its prime. chegou no máximo da sua vida. Abraham was so mature. Abraão estava tão maduro. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now hear the call. Agora- Abraham. agora vem o chamado Abraão. How do you describe the life of Abraham? Como você pode descrever a vida de Abraão? Very É interesting. muito If you interessante. study his life, Se você estudar a sua vida, you find that Abraham has built
4 altars. Você descobre que Abraão edificou 4 altares. The altar always speaks of our consecration. O altar sempre fala da nossa consagração. And then when that devil called Abraham, Quando veio aquele chamamento duplo Abraão, Abraão, that was the last altar. ali de fato foi o último altar. Do you see that? Vocês veem isso? Abraham lived a life of consecration. Abraão viveu uma vida de consagração. From the first altar to the 4th altar. Do primeiro altar até o 4º altar. When he reached the prime. Quando chegou ao ponto máximo. Now you hear the voice, Abraham, Abraham. Agora ele ouve a voz, Abraão, Abraão. The same thing with Jacob. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Now before we talk about Jacob, Antes de falarmos de Jacó, let's just talk a little bit about Isaac. vamos tocar um pouquinho na vida de In the Isaac. life of Na Isaac, vida de Isaac, he has dug 4 wells. ele cavou 4 poços. Do you see that? Vocês veem With isso? Abraham Com Abraão, building 4 altars. ele edificou 4 altares. With Isaac, E com Isaac, he has dug 4 wells. Isaac cavou 4 poços. Do you see? Vocês Do you veem? see the order here? Você percebe a ordem In our aqui? Christian growth, No nosso crescimento you cristão, always begin with the consecration, the você, altar. você sempre começa com o altar, consagração. Then the life of wells. Então a vida de poços, Now at that time, naquela época, they don't have the water we have today. eles não tinham a água que temos hoje. Today you want water, Hoje, se você quiser água, turn on the faucet. simplesmente abre a torneira. At that time, Nessa hora, especially when Abraham and Jacob, they lived in Beersheba. mas naquela época, quando Abraão morava lá em Berseba, Now that part of land is actually is the edge of Sahara Desert. na verdade, aquela porção da terra é a fronteira com o Saara. It's dry land. É uma terra seca. It's land of weariness. É uma terra de sequidão. So if you want to have some water, living E se water, você quiser ter algum tipo de água viva, some vessel ought to go deep enough um vaso de fato tem que descer à profundeza to touch the living water. e tocar aquela água viva. So what does that O que mean? significa The isso? life of well, A vida de poço it is the life of going deeper. significa aquela vida de você ir à profundeza. After we put ourselves on the altar, Após nós nos colocarmos sobre o we altar, tell the Lord, my life is yours. nós dizemos ao Senhor, a minha vida te pertence. But don't forget, that's only the beginning. Mas não se esqueça, isso é apenas o princípio. Then we are called to go deeper and E deeper. aí, então, nós somos chamados para podermos ir profundo e mais And profundo. that life was typified by the life of well. E essa vida é tipificada pela vida de poço. So the well is the characterization of the life of Isaac. E então o poço é a característica da vida de Isaac. But then, how about Jacob? Mas então, o que podemos dizer a respeito de Jacó? Now Jacob has built 4 pillars in his whole life. Então, Jacó ele edificou 4 pilares na sua vida. You see that? Vocês veem You isso? see the symmetry here. Vocês observam a simetria aqui? 4 altars, 4 altares, 4 wells, 4 poços and 4 e pillars. 4 pilares. And now when you go to the Bible, Então, quando você retorna à Bíblia, pillar always stands for the testimony. o pilar sempre tipifica o testemunho. Pillar always say something about the character. O pilar sempre diz algo a respeito do caráter. And now in the life of Jacob, Então, na vida de Jacó, God has done in his life. aquilo que Deus realizou em sua vida, Then 4 pillars are formed. por causa disso, os 4 pilares são edificados. That's really surprising. Isso realmente nos surpreende. The last thing with Jacob is the testimony. A última coisa que nós poderíamos imaginar de Jacó seria o testemunho. The last thing with Jacob is the pillar. A última coisa com Jacó era o pilar. Now, if you connect the altar with Abraham, you will say yes. Se você conectar, ligar o altar com Abraão, você vai dizer, tá If you ok. connect well with Isaac, we will say amen. Se nós observarmos os poços relacionados com Isaac, nós falaremos amém. How could you connect the life of Jacob with a pillar? Como você pode ligar a vida de Jacó com o pilar? Now, it's impossible. É impossível. Now you see that? Agora vocês veem, That's why it's so é por amazing. isso que é tão impressionante. That's why God's the God of É Jacob. por isso que Deus é o Deus de Jacó. Thank God. Graças a Deus. We are just like Jacob. Nós somos exatamente como Jacó. If there's hope with Jacob, Se houve esperança com Jacó, there's hope with you and me. há esperança para você e para mim. Now you understand? Agora você In entende? our life, Na nossa vida, somehow God can do something which is impossible. Deus pode realizar algo que é impossível. God began with the impossibility. Deus começa com a And impossibilidade. then for
pillars were formed. E aí então 4 pilares são edificados. Now remember, Agora lembre-se, when after God has established that has established that 4 pillars in his life. então após Deus ter estabelecido aqueles 4 pilares na vida de Jacó, Now here come the call. aqui vem o chamamento. Jacob. Jacó, Jacó. So you see, Então brothers, isso vem, irmãos. now Abraham had reached his life of maturity. Jacob. Agora Jacó alcançou o ponto de maturidade da sua vida. Just like when Abraham was in the prime of his life. Exatamente como Abraão também estava no máximo, no ponto Abraham, máximo da sua vida. Abraham. Abraão. But now Jacob. Mas agora Jacó. Very interesting. É muito interessante. If you study the story of Abraham Se você estudar a história de Abraão and also the story of e Jacob, também a história de Jacó, you find some symmetry there. você vai observar uma simetria. Very interesting. É muito interessante. For example. Por exemplo, Now, when Abraham quando Abraão he was called to promised land. foi chamado para ir à terra prometida, Now, God said, Deus disse: you should leave behind your people Você- and the house of your father. você vai deixar a casa do seu pai, a tua parentela. But unfortunately, Mas infelizmente, he only obeyed half. ele só obedeceu parcialmente. God said, you leave your people behind. Deus disse: você vai deixar o teu povo para trás. He took Lot with him. Mas ele levou Ló com He ele, was quite old. porque ele era muito He velho. has no child. Ele não tinha filhos. So he was thinking, if somehow on the way, if God stood, Então ele pensou: se por acaso em algum ponto do caminho eu tiver um AVC, um ataque cardíaco, now Lot was very useful. então Ló vai ser muito útil. So he took Lot with him. Então ele levou Ló com ele. So you see that he obeyed God, but only obeyed half. Você vê, ele obedeceu a Deus, mas obedeceu só com metade do seu God coração. said, you leave your father's house behind. O Senhor havia dito para que ele deixasse a sua parentela para trás, He took his father with him. mas ele levou o pai dele com Now, ele. in this matter of the vision, Então nessa questão da visão, of course, Abraham should take the lead. é claro que Abraão deveria liderar. But now, if you study Genesis, Mas se você estudar now Gênesis, who was taking the lead? quem que estava liderando? There's Tem something abnormal here. alguma coisa normal aqui. Who was calling Abraham? Quem é que chamou Abraão? God calling Abraham. Foi Deus quem chamou With Abraão, the vision. com uma visão. But as it ended up, Mas it acabou was his father who took the que lead. foi o seu pai quem tomou a I liderança. already mentioned once. Eu já mencionei uma vez, In Ur of Chaldeans, e eu já mencionei que em Ur dos Caldeus it is placed there where they worship the moon god. era um lugar onde eles adoravam o Deus Lua. So finally, Finalmente, in the middle way, no meio do when caminho, they reach Haran, quando eles chegaram em Arã, now according to archaeologists, de acordo com os arqueologistas, now arqueólogos, what is the similarity between Ur and Haran? qual é a similaridade entre Ur e Arã? They all worship moon god. Ambos adoravam ao Deus Lua. So there, Abraham's father stayed, Então o pai de Abraão ficou ali. and for that E reason, por essa razão, and Abraham has stopped in the middle somewhere. Abraão parou no meio, em algum lugar. What is the meaning of Haran? Qual é o significado de Arã? Haran is neither Ur nor Canaan. Arã não é nem Ur, nem é também Canaã. Thank God it's no longer Ur. Graças a Deus não é Ur. And Abraham already come out from his original place. E Abraão já saíra daquele local de origem. But Haran is not Canaan. Mas Arã não é Canaã. He hasn't reached the goal yet. Ele não chegou ao alvo So ainda. he's halfway. Ele está no meio do Do caminho. you see that? Vocês veem isso? Sometimes when we obey God, Algumas vezes quando obedecemos a our Deus, obedience just like a Haran. a nossa obediência é como um Arã. So remember, Então lembre-se, that's the way how Abraham entered into the land. foi assim que Abraão entrou na terra. So he crossed the river, Então, yes. ele cruzou o rio, sim. But remember, via Haran. Mas se lembre, foi por meio, foi através de Arã. And then he passed by Damascus. E aí então ele passa por Damasco. And not only that, E não apenas isso. and then he further travel south. E ele agora então dirige-se em direção, ele vai em direção ao sul. Now, when he is very near Samaria area, Quando está muito próximo à região de Samaria. and then he turned right. Então ele vira à direita. He crossed the river of Jordan. Ele cruza o Rio Jordão. Then he come to the
first place, first town in the promised land. Então ele chega à primeira cidade na terra prometida. That's Shechem. E ali é Siquém. Now Shechem means the shoulder of God. Siquém significa os ombros de Deus. That is first stop. Ali foi a sua primeira parada. That is second stop. A sua segunda parada Is Bethel. foi Betel. The third stop, A terceira parada and it is Hebron. é Hebron. The fourth stop A quarta parada, is Sheba. Berseba. Now, if you read the story of Abraham, Se você ler a história de Abraão, you see when he entered into the land. quando ele entra naquela terra, Now you can see the route he took, você vai então perceber e entender a rota que ele the tomou. way of Abraham O caminho de Abraão was shown through Shechem to Bethel to Hebron and all the way to Beersheba. Então esse caminho é mostrado desde Siquém, Berseba, Hebron e Berseba. Okay. All right. Let's do it again. Do it again. Okay. So you have Shechem, Você tem Siquém, Bethel, Betel, Hebron, Hebron e Berseba. and Beersheba. Berseba. So that's the way of Abraham. Então esse é o caminho de Abraão. If you want to know the way of Se faith, você quiser conhecer o caminho da fé, at least you should know the way of você Abraham. pelo menos tem que conhecer o caminho de Abraão. Very É interesting. muito Do interessante. you know that? Você sabia disso? Now, because Jacob, Porque Jacó, he has cheated his father. ele enganou seu pai, He received the blessing in the wrong way. ele recebeu aquela bênção de um jeito errado. And then his brother tried to kill him. Aí então seu irmão tentou matá-lo. Then he ran for his life. Aí então ele fugiu para salvar He sua was vida. exiled to heaven. E ele foi exilado lá em Arã. So the Bible said from Beersheba, then he left Beersheba and went his way to Haran. Então de Berseba ele fugiu até Arã. Now, where is Haran? Onde é que fica Arã? Haran used to be the one who used to be the hometown, second native place of Abraham. Na realidade, Arã era o segundo local natal de Abraão. And so, you know, Jacob went all the way to Haran. Então nós vemos que Jacó retornou até Arã. But thank God, Mas graças a Deus, after 20 years, após 20 anos, it is by the grace of God. foi pela graça de Deus And Jacob came back que Jacó from retornou. Haran. From Haran. Que Jacó retornou de Arã. Do you see that? Vocês veem isso? Now, when he came back from Haran, Quando ele retorna então de Arã, when he came back to Canaan, quando ele retorna para Canaã, if you read your Bible, se você ler a Bíblia, he simply repeat the way of Abraham. ele simplesmente repete aquela rota de Abraão. Jacob has his no way. He has no way of himself. Jacó não tem um caminho próprio. His way is the way of Abraham. O seu caminho é o caminho de Abraão. Because Abraham is the father of faith. Porque Abraão é o pai da fé. Even Jacob has failed. Ainda que Jacó tenha falhado, He was under the disciplining hand of God. ele estava sob a mão disciplinar de He Deus. spent 20 years in Haran. Ele gastou 20 anos em Arã. He spent 20 years in Padan Aram, the same area. Ele gastou 20 anos em Padan Aram, na mesma He has região. learned his E lesson. ele aprendeu a sua lição. So when he learned his lesson, Então, quando ele aprendeu a sua lição, God said, Deus disse: now it's okay. agora está certo. He should start all over again. Ele deve começar tudo de novo. So the way he will take Então, a rota que ele vai tomar is exact the same way of his grandfather. é exatamente a mesma rota que o seu avô tomara. First Shechem, Primeiro Siquém, then Bethel, depois Betel, then Hebron. depois Hebron. Now, brother, Então, if you irmãos, read your se Bible, você ler a sua Bíblia, and he spends so much time with his father in Hebron. ele gastou tanto tempo com seu pai em Hebron. Now, where Bible said he's in Beersheba. E onde a Bíblia diz que ele está em Berseba. Now, when God said, Jacob, Quando Deus fala Jacó, Jacó, and you know, at that time, você sabe que naquela época Jacob, he discovered Jacó descobriu his son still alive, que o seu filho ainda estava vivo and Joseph is in glory. e que José havia sido glorificado. By all means, I want to meet my son. De todo jeito eu preciso encontrar By meu all filho. means, I want to see his glory. De todo jeito eu preciso ver a sua He glória. was betrayed by 17 years. Ele foi
Ele foi traído quando ele tinha 17 anos. Now I'm going to observe his glory. Mas agora eu quero ver a sua glória. Very É interesting. muito interessante. Exactly 70 years. Exatamente 17 anos. His son was betrayed while he was 17. O seu filho fora traído quando ele tinha 17 anos. Father and the son lived together only 17 years. Pai e filho viveram juntos apenas 17 anos. Then when he saw that bloody cloth, Então, quando Jacó viu aquela túnica manchada de sangue, he knew that Joseph had been torn into pieces. ele imaginou que José houvera sido partido em partes, For em 22 pedaços, years. por 22 anos. He knew that that's a cruel fact. Ele achava que aquele era um fato He cruel. would not be able to see his son anymore. Ele não mais teria condição de ver o seu filho. But then the news came. Mas então as novas chegaram. Joseph still alive. José ainda está vivo. And we were told that. E nos é dito que Jacob's heart was cold o coração de Jacó estava frio. for 22 years. Por 22 anos, That heart never been warm. aquele coração nunca se aquecera. His heart sinking and sinking and too cold. O seu coração se aprofundava e afundava e afundava e era muito frio. But finally, Mas when he finalmente, saw the chariot from Egypt, quando ele viu aquelas carruagens no Egito, somehow he come back to his senses. de alguma forma ele caiu em si. He said, now Ele disse: agora I'm going to visit my son. eu visitarei meu filho. Now who can stop a father to meet his son? Quem pode impedir um pai de encontrar-se com seu After filho 22 years após of death, 22 anos de morte? of course he will go on. É claro que ele vai prosseguir. Now if it's old Jacob, Na realidade, é o velho Jacó. you can be sure Você pode ter certeza. he will never stop anywhere. Ele não vai parar em lugar nenhum. Next time when you find Jacob in Egypt, E o próximo lugar em que você for ver, que você verá Jacó, será lá no Egito. something happened. Mas algo acontece. Because now Jacob, Porque agora Jacó no longer Jacob. não é mais Jacó. His name was Israel. O seu nome agora é He Israel. has been transformed. Ele foi He transformado. has reached his maturity. Ele alcançou maturidade. Now, brothers, Agora, irmãos, so somehow, então de alguma forma, in the middle of the way, e no meio do caminho, when he reached Beersheba, quando ele alcança Berseba, he stopped. ele para. He cannot go on anymore. Ele não consegue prosseguir He mais. was gripped with fear. Ele estava tomado de temor. He was afraid. Ele estava com medo. Some damage will be caused by him going to Egypt. Algum mal lhe seria causado pelo fato dele ir ao Egito. So Bible says Então a Bíblia diz: he stopped in Beersheba. ele parou em Berseba. He offered, and we were told that, E nos é dito que he offered sacrifice to God of his father Isaac. ele ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaac. So by this double call, Então, por causa desse chamamento duplo, Jacob accomplished the way. Jacó concluiu o seu caminho Exactly just like Abraham. exatamente como Abraão Do you see fizera. that? Vocês veem Without isso? this double call, Sem esse chamamento duplo, if Jacob never stopped in Beersheba, se Jacó nunca tivesse parado em Berseba, then we don't find any symmetry between Abraham and Jacob. nós não encontraremos qualquer simetria entre Abraão e Jacó. No. Não. You see, brothers and sisters? Vocês veem, irmãos e Now irmãs? they walked the same way. Eles seguiram o mesmo caminho. They made the same mistake. Eles cometeram o mesmo erro. Now God wants to restore Jacob. Agora Deus deseja restaurar Jacó. And remember, Lembre-se, when he was mature, quando ele estava maduro, now he learned how to be guided. agora ele aprendeu a ser liderado, guiado. Now he learned to be feared. Agora ele aprende a ter medo, a Not temer. to be afraid that he will suffer the loss himself. Não com medo dele mesmo sofrer a perda. Now he wants to know. Ele queria Whether saber am I going to Egypt se ao ir ao Egito will cause damage to the will of God. provocará perda à vontade de Deus. So brothers, Então, irmãos, that Jacob, aquele Jacó, that call came aquele chamamento veio when Jacob reached his maturity. quando Jacó chegou na sua maturidade, Just like his grandfather. exatamente como seu avô. So brothers, Então, irmãos, this double call, esse chamamento duplo almost like the total sum of his daily life. é como se fosse a soma total da sua vida. When you look back, Quando ele olhava para trás, 4 altars. 4 altares. When you look back, Quando você olha para trás, 4 pillars. 4 pilares. Now brothers, Agora, irmãos, with his grandfather, com seu avô, 4 altars. 4 altares. With Jacob, Com Jacó, 4 pillars. 4 pilares.
Now, more than that, Ainda mais do que isso. if you compare the story of grandfather and grandson, Se você comparar a história do avô e do neto, you find something very, very interesting. você vai descobrir algo muito interessante. You remember Você se lembra? with Abraham, Com Abraão, one day, um dia, when the sun set, quando o sol se punha, and we were told that nos é dito Abraham fell into sleep. que Abraão dormiu. He dreamed a dream, E ele teve um sonho. and God spoke to him. E Deus falou a ele. While he was still dreaming, Enquanto ele dormia, God already sonhava, signed the signature of the covenant. Deus havia assinado sozinho aquele contrato. Do you remember that dream? Você se lembra desse sonho? And then after he gave birth to Ishmael, Então, depois dele produzir Ismael, in chapter 17, no capítulo 17, God reconfirmed his covenant. Deus reconfirma a sua aliança. Do you see that? Vocês veem isso? Then God repeat again. Deus repete mais uma vez. And then we were told one very important phrase. Então, uma frase muito importante nos é dita. When God finished his saying, Quando Deus termina de falar o que ele estava dizendo, he ascended above. ele ascendeu, ele subiu, se elevou aos céus. Now that's the story of the grandfather. Então, essa é a história do avô. Let me repeat again. Deixe-me repetir mais uma vez. Begin with the dream of the grandfather. Então, começando com o sonho do avô. Then the covenant. Então, a aliança. And then after something happened, Então, após algo acontecer, sometime 13 years in between. 13 anos entre esses dois And then, pontos. brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, and then God do something again. Deus faz algo novamente. And then God reconfirmed that covenant. Então, Deus reconfirma aquela aliança. God has some word for Abraham. Deus tem alguma palavra para Abraão. When he finished his word, Quando ele completa a sua and we were palavra, told, nos é dito, God ascended up. Deus se elevou de volta ao That's céu. all. É só isso. You see, Vocês veem? let me try to tell you where is this. Deixe-me dizer para vocês aonde se encontra isso. Let's look for that place. Vamos procurar esse lugar. That should be in chapter 17, Está no capítulo 17, verse 22. versículo 22. When he had finished speaking with Abraham, God went up from him. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. So that means from chapter 15 Significa que do capítulo 15 all the way to chapter 17, verse 22, até o capítulo 17, versículo 22, beginning with the dream começando com aquele sonho and the covenant e a aliança and the renewal of the covenant e a renovação da aliança and much e more. muito mais. That's it. That's the whole piece of story. Então aqui está um pedaço da história. Now the beautiful symmetries here. Há uma simetria maravilhosa aqui. And same thing happened to Jacob. A mesma coisa aconteceu a Jacó. One day, Um dia, when sun was setting, quando o sol se punha, he dreamed a dream. ele teve um sonho. And God spoke to him through the dream. E Deus falou-lhe por meio do sonho. And then E então, something happened to him. algo aconteceu a ele. And then after 20 years, Então, após 22 anos, he come back to the exactly same place. ele retorna exatamente ao mesmo local. And then God speak to Jacob. E Deus fala a Jacó When novamente. God finished his saying. Quando Deus conclui o que estava falando. And then the same thing. When he had finished speaking with Abraham, God went up from him. Da mesma forma, quando fim dessa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Let's turn to 35. Vamos Gênesis 35. ler Gênesis 35. You will find exactly the same phrase. Você vai encontrar exatamente a mesma frase. 35, 13, right? Yeah. 35 and the verse 13. Capítulo 35, versículo 13. Yes, verse 13. Then God went up from him at the place where he had talked with him. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. And then if you read the story of Jacob, Então, se você lê a história de Jacó, you have to begin with chapter 28, você tem que começar com o capítulo 28, where he dreamed of the heavenly ladder. quando ele sonhou com aquela escada celestial. From chapter 28 Do capítulo all 28 the way to chapter até 35 o capítulo 35 and verse 13. e o versículo 13. Now if you meditate upon this Se passage você meditar nessas passagens and you compare what happened to Abraham. e se você comparar o que aconteceu com Abraão, Now these two pieces
these two passages really explain each other. Essas duas passagens explicarão uma a outra. And you will see the wonderful beauty there. E você verá aquela maravilhosa beleza ali. Alright, now let us begin the story of Jacob starting from chapter 28. Então vamos começar com a história de Jacó, que tem início no capítulo 28. Because that story is very familiar to us. Porque essa história é tão conhecida de nós, But unfortunately, mas infelizmente, we know that we've read this chapter many times. nós talvez tenhamos lido esse capítulo muitas e muitas vezes. Now, after you finish your reading, Após você concluir a sua leitura, you feel that you missed something. você se sente como se tivesse perdido algo. Just like when you play the puzzles. Exatamente como você monta um quebra-cabeça. You know, when you put the pieces together, Quando você começa a colocar as peças ali, and you know that some piece should be there, você sabe que uma peça tinha que estar aqui. something's missing, Algo sumiu. but you don't know what is that Então piece. você não sabe que peça é essa. So until you really come back to the story of Abraham, E somente quando você retorna a história de Abraão, then when you put together, quando você junta as duas then the coisas, whole picture will be appear. aí então quebra-cabeça vai estar pronto. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, if you want to understand Jacob, se você quiser compreender Jacó, if you want to understand the dream of the heavenly se você ladder, quiser compreender o sonho da escada celestial, you cannot take this event individually. você não pode tomar esses eventos isoladamente. Now, this all actually form the whole piece of the story. Na realidade, isso compõe toda uma história. From Abraham, De Abraão a Abraão, to Jacob, até Jacó a Here Jacó. is a whole piece of story. Aqui está todo um pedaço da We história. have to put them Nós together. temos que juntá-las. Then we'll understand in a much better way. Aí então compreenderemos de uma maneira muito melhor. Now, of course, if you start from the chapter É 28, claro, se você começar com o capítulo 28, and especially if you read it from verse 10, especialmente se você ler a partir do versículo 10. Jacob left Beersheba and set out for Haran. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Taking one of the stones there, Tomou uma das pedras he do put it lugar, under his head and lay down to sleep. fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. He had a dream in which he saw a ladder resting on the earth, E sonhou exposto na terra uma escada, with its top reaching to heaven. cujo topo atingia o céu. Now, when we read this part, Quando nós vemos essa parte, we have been caught by that vision, what the beautiful vision of heavenly ladder. nós somos pegos por aquela visão tão maravilhosa da escada Then we celestial. begin to explain. E aí nós começamos a Then explicar. we begin to interpret. Aí nós começamos a interpretar. As if God never, that's the only thing here. É como se fosse a única coisa aqui. But no, Mas brothers. não, irmãos. If you read carefully what God spoke Se você from ler, the top of the se ladder, você ler cuidadosamente aquilo que Deus falou do alto da escada, then you discover então você descobre Jacob Jacó, Jacó is correlated with Abraham. está correlacionado com Abraão. This dream Esse is sonho connected with Abraham's dream. está ligado ao sonho de Do you Abraão. see that? Você vê And isso? this dream is a continuation of that dream. E esse sonho aqui é a continuação daquele sonho. In other Em words, outras palavras, the covenant began with Abraham. aquela aliança teve início com Abraão, But don't forget, mas não se esqueça. and who is qualified to apply that covenant? Quem tem condição de aplicar aquela aliança Not descendants of Esau, não eram os descendentes de but Esaú, descendants of Jacob. mas os descendentes de Jacó. So for that reason, Por essa razão, God had to make covenant not only with Jacob but with Abraham, Deus fizeram aquela aliança não apenas com Abraão, also with Isaac. mas também com Isaac. That's what God did. Foi isso que Deus fez. And now, Mas brothers, agora, irmãos, if this covenant que se essa aliança is valid only for the descendant of Jacob, se for válida apenas para os descendentes de Jacó, God had to make a covenant with him. Deus precisava realizar uma aliança com So ele. you see, brothers, Então, vocês if veem, you irmãos, read what God's saying here, se você lê o que Deus está dizendo aqui, immediately you know that. imediatamente você vai In order to saber. understand this dream, Para compreender este sonho, you have to connect it with the dream of Abraham. você tem que conectar ao sonho que Abraão teve. Since we know something about Abraham, Uma vez que nós já sabemos algo a respeito de now Abraão, we are ready to know the story of Jacob. agora nós somos prontos para poder saber e conhecer a So história de now let Jacó. us read that passage. Então vamos ler essa passagem. What God spoke to Abraham, to Jacob, Aquilo que Deus falou a Jacó. verse 13. Versículo 13. There above it stood the Lord, and he said,
Perto dele estava o Senhor e lhe disse: I am the Lord, the God of your father Abraham, the God of Isaac. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. I will give you and your descendant the land on which you are lying. A terra em que agora estás deitado, eu te a darei. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. A ti e a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. What is this? O que é isso? If you read Genesis 15, Se você ler Gênesis capítulo Genesis 15 17, e Gênesis 17, and if you read the word of God said to say to Isaac, e se você ler as palavras que Deus disse a Isaac, this is nothing but the contents of the covenant with Abraham. isso nada mais é do que o conteúdo da aliança que Deus fizera com God Abraão. reassured the covenant with Jacob. Deus reafirma aquela aliança com Jacó. So you see, brothers Então and vocês sisters, veem, irmãos e now irmãs, we understand. agora compreendemos. Because of that covenant, Por causa daquela aliança, God began to work with Abraham. Deus começou a operar com Abraão. But now He continued to work with Jacob. E agora ele continua a trabalhar com Jacó. Now with Jacob it's much more difficult. Mas com Jacó é muito mais He difícil. is such a crude person. Ele é uma pessoa tão marginal. Now if you know his life, Você conhece a sua vida? you know it very Você well. sabe muito bem. His brother is man of the field. O seu irmão era um homem do campo. And we were told that Jacob was very E quiet. nos é dito que Jacó era um cara muito He quietinho. stayed in the tent. Ele ficava nas But tendas. you never realized that. Mas você nunca saberia His brain is as fast as the computer. que o seu cérebro era tão rápido quanto o computador. He tried to find some way. Ele tentava descobrir uma maneira The blessing of his far brother will become his blessing. de que forma a bênção do seu irmão se tornaria sua bênção. The birthright will become his De forma que birthright. a bênção da primogenitura se tornasse sua. Now, brothers and Agora, irmãos sisters, e you irmãs, know he wants to do everything e agora ele quer fazer tudo just to get what he wants. apenas para conseguir o que ele deseja. Do you see that? Vocês He veem isso? would like to say anything. Ele está disposto a dizer qualquer coisa. When his brother tried to chase him, Quando o seu irmão estava perseguindo, he tried to appease his brother. ele tentou apaziguar o seu irmão. He did everything. Ele fez de tudo. He used the gift, tried to soften his heart. Mandou presentes para poder amaciar o seu And coração. not only that, E não apenas he isso, tried to flatter his brother. tentou então elogiar o seu irmão. And what did he O say? que ele disse? He said, when I see you, Ele disse: quando eu te vi, as if I see God é himself. como se eu visse o próprio Deus. It's very gross. You think about it. É muito nojento isso. Isn't that so? Não é How verdade? can you say that when I see your face, just like to see the face Como of você pode dizer, God? quando eu viro a sua face, é como se eu vira a face de Deus? But with him, Mas para he ele, can do anything. ele faz qualquer coisa. And that's why God said, É por isso que Deus disse: you were Jacob. ele diz, tu vermezinho, Jacó. In the eyes of God, Aos olhos de Deus, Jacob just like that word. Jacó é como aquele vermezinho. He was crawling on the two-dimensional flat land. Ele simplesmente rastejava numa terra bidimensional. Remember, Lembre-se, that's the blessing for the descendant of Jacob. essa era a bênção para os descendentes de Jacó. All the earthly blessing belong to them. Todas as bênçãos terrenas pertencem a eles. All the heavenly blessing belong to you and me. Todas as bênçãos celestiais pertencem a você e a So mim. be careful. Então cuidado. If you do business with the descendant of Isaac of Jacob, Se você fizer negócio com descendentes de Jacó, because God bless him with earthly blessing, pelo fato de Deus ter abençoado com a bênção terrena, and your money is only earthly blessing. então você observa que o seu dinheiro é simplesmente uma bênção So terrena. if you work together, Se você trabalhar junto com esse then cara, your money will go to his pocket. então o seu dinheiro vai parar no bolso dele. Now that's earthly blessing. Essa é a bênção terrena. But then you have E nothing. aí você não tem mais Then nada. you can only come to the presence of the Aí Lord. você só pode chegar na presença de Deus. You learn the lesson of patience. Você vai aprender a lição da You paciência. learn the lesson of Você vai humility. aprender a lição da humildade. That's heavenly blessing. Isso é bênção Do you see celestial. that? Você vê isso? God give you a heavenly blessing. Deus vai te dar a bênção But celestial. God give you earthly blessing. Mas Deus vai dar outra bênção terrena. Now, brothers, Irmãos, no wonder the descendant of Não Jacob. é de se admirar que os descendentes de Most Jacó, likely, if you divide all the wealth of the planet of the world, se você então dividir todos os bens, todo o recurso, todo o dinheiro do mundo, probably one third. If you divide 3 parts, 1 part belongs to them. se você dividir isso em 3 partes, uma parte dessa terça parte vai pertencer a eles. Because they should dominate this earth. Porque eles devem dominar essa terra. That's why God said, "You were Jacob."
É por isso que Deus disse: ó tu vermezinho de He Jacó. never think there is a dimension called heaven. Ele nunca imaginara que existia uma outra dimensão chamada That's céu. a great revelation for a world. Essa é uma grande revelação para um verme. In his concept, only two dimensional flags. No seu conceito só existe duas dimensões, aquilo que é He plano. never know there is a dimension called heaven. Ele nunca sabia que existia uma dimensão chamada And céu. that heavenly ladder really point to heaven. E aquela escada celestial de fato apontava para o céu. This is another coordinate. This is another ladder Isso é uma to outra, point to heaven. isso é uma outra escada, uma outra coordenada apontando para o céu. So, brothers, Então, irmãos, do you irmãos, see that dream? Você observa que esse sonho, That dream is a wonderful dream. esse sonho é um sonho Do you maravilhoso. see that? Vocês veem isso? And he never expect to have such a dream. Ele nem nunca imaginava ter um tal sonho. But anyway, Mas de brothers, qualquer forma, irmãos, with Jacob, com Jacó, he is a supplanter. ele é o suplantador. He is a twister. Ele é aquele que torce He as wants coisas. to do anything try to get what he wants. Ele é aquele que vai fazer qualquer coisa para obter o que Think deseja. about it. Pense nisso. Compare his achievement and achievement of Moses. Observe o que ele alcançou com aquilo que Moisés Now alcançou. with Jacob, Com Jacó, 20 years 20 anos, in the beginning, no he princípio, was alone, ele estava sozinho, crossing the river of Jordan. cruzando o Rio Jordão. After 20 years, Depois de 20 anos, 4 wives, 4 esposas, 12 children, 12 filhos and so many cattle. e tanto gado. He's a man of success. Ele é um homem de sucesso. But think about Moses. Mas pense em Moisés. After 40 years, Depois de 40 he anos, was still a shepherd. ele ainda era um pastor de While he ovelhas. was shepherding, Enquanto estava pastoreando, the flock is not his. até mesmo o rebanho era The dele. flock still belongs to his father-in-law. O rebanho pertencia ao seu Think sogro. about it. Pense The nisso. man of failure. É um homem de grande falha. I understand. Agora você After entende. the comparison, Depois de comparar, we know that nós sabemos que Jacob was a man of success. Jacó era um homem de sucesso, But it's not without reason. mas não é sem razão. Even he was quiet. Ainda que ele fosse quietinho, But brothers and mas sisters, irmãos e he irmãs, wanted to have the whole world. ele queria possuir todo He mundo. wanted to gain the whole Ele world. queria ganhar o mundo inteiro. That Jacob. Isso é Jacó. But brothers and Irmãos e sisters, irmãs, can you believe that? você pode acreditar. He never dreamed that. Dream of having a ladder. Ele nunca sonharia ter o sonho da escada He celestial. was never ready for the word of God. Ele nunca estava pronto para a palavra do nosso Senhor. Now, with the heavenly ladder as a background, Tendo essa escada celestial como pano de fundo, and God reassured the covenant of Abraham with Jacob. Deus reafirma a aliança que fizera com Abraão agora com Jacó. In other words, Em outras palavras, God will work with, well, God will continue to work with Jacob. Deus continuará a sua obra com Jacó. Now, what God is working? O que Deus está fazendo? Now, before we come to this point, Antes de nós chegarmos a este ponto, now if you turn back to chapter 25, I believe. se você voltar então ao capítulo 25, eu creio. Yes. Sim. Now, when you read chapter 25, Então você lê o capítulo 25 de Gênesis. that was the end of the life of Abraham. Aí nós vemos o fim da vida de Abraão. And then we were told that Abraham lived 175 years. E ali nos é dito que Abraão viveu 175 anos. And then we were told that he had 2 sons. E nos é dito que ele teve 2 filhos. And then his son Isaac and Ishmael buried him in the cave somewhere. Então nos é dito que os seus filhos Isaac e Ismael o enterraram em algum lugar, numa cova. And then we talk about Versículo Isaac. 7, versículo 9. Depois nos vai falar a respeito de That Isaac. Isaac lived near Bir Lahai-roi. E que Isaac viveu perto de um local chamado Belai. And then talk about Ishmael. E ali nos é falado a respeito de Ismael. And we were told that they settled in the area from Havilah to Shur, near the border of Egypt. E nos é dito ali que ele habitou na terra, Yeah, that's verse 18. versículo 18. Yeah. Então é dito que habitaram desde Avilá até Sul. That means Ismael. east of their brethren. Ou seja, a leste do seu irmão. So now we know that means Saudi Arabia. Nós sabemos que esse local então é a Arábia Saudita. So according to the Bible, De acordo com a Bíblia, now after the ending of the life of Abraham, após o término da vida de Abraão, now immediately we are told two descendants, 2 sons, imediatamente nos é mencionado a respeito Isaac. da descendência de 2 filhos, Isaac and Ishmael. e Ismael. Ishmael was the firstborn, Ismael era o primogênito, but God has chosen the second, mas Deus escolheu o segundo, based on the principle of the second. baseado no princípio do segundo. But then, Mas então,
Very interesting. É muito interessante. They immediately talk about Jacob and Esau. E imediatamente eles falam a respeito de Jacó e Esaú. Logically, this is not the place for Isaac and Esau. Logicamente, esse não é o local para se falar a respeito de Jacó e Esaú. Now, after the story of Jacob and Abraham, Após a história de Abraão, of course, you should turn to the story of Isaac. imediatamente você deveria abrir na história de And Isaac. after when we come to the end of the life of Isaac, Quando chegamos ao final da vida de Isaac, then because of symmetry, então por causa da simetria, then you can talk about he has two sons, aí você pode falar a respeito dos seus dois filhos, Jacob, Jacó Esau. e Esaú. Esau was the firstborn, Esaú foi o but primogênito, God has chosen the second. mas Deus escolheu o segundo. So what does that O mean? que significa isso? That means Jerusalem Significa que is Jerusalém connected to the descendant of Jacob. está ligada aos descendentes de Jacó. As far as life is concerned, No tocante à vida, Ishmael has a part in it. Ismael tem uma parte nisso. And even the sons of Keturah has a part in it. E também os filhos de Ketura têm parte nisso. If you only talk about life, Se você falar a respeito da vida, but if you talk about testimony, mas se você falar a respeito do testemunho, now, brothers and agora sisters, it's very irmãos, clear. é muito When you claro. talk about Jerusalem, Quando é falado a respeito de you Jerusalém, only talk about descendants of Jacob. você vai falar apenas dos descendentes de Jacó. But strange, Mas é estranho. something very interesting. Algo muito interessante. Why? Por quê? Because Holy Spirit Porque o Espírito wants to Santo, remind us. ele deseja nos fazer lembrar. You see, when you talk about something between Ishmael and Isaac, Quando você fala de algo entre Ismael e Isaac, immediately the same principle applies to Jacob and o Esau. mesmo princípio se aplicará a Isaac, a Jacó e Esaú. And then, Então, even when they're still in the womb of their quando mother, eles ainda estavam no ventre de sua mãe, and according to God's will, de acordo com a vontade de Deus, the older will serve the younger. o mais velho serviria ao mais novo. Do you see that? Vocês veem isso? Why this is so? Por que foi assim? Because somehow this always connects to that line of Jerusalem. Porque de alguma forma isso estava ligado àquela linhagem de Jerusalém. Okay, then we come to the chapter 27. Aí então a gente vai para o capítulo 27 de And Gênesis. then we come to how Jacob cheated his father. E ali nos é contado como Jacó enganou seu pai. His father was getting old. Seu pai estava envelhecendo, His eyes were weak. os seus olhos estavam fracos, He could not see. ele não conseguia ver. So then he wanted to bless his son Esau. Então ele desejava agora abençoar o seu filho Esaú. But then that has been overheard by his mother, Rebecca. E aquela intenção foi ouvida por Rebeca. Think about it. Pense nisso. And then Rebecca became the conductor or director of the whole story. Então agora Rebeca se torna diretora de toda a história. Because he said to his son, Porque ela disse para o seu filho: now go to the fold. vai ali para o Try to aprisco, get the young goats. pega então os cordeiros pequenininhos Let me try to do some game for your father. e deixe-me preparar um cozido para o seu pai. You see? Você But then of course he was quite scared. É claro que ele ficou com muito medo. You know, what he said? O que ele disse? He said, but my brother Esau is a hairy man, and I'm a man with smooth skin. Verse 11. Versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu, homem liso. What if my father touched me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Jacob. Jacó. He was so smooth. Ele era tão lisinho. Esau was Esau. Esaú era Esaú. He was hairy. Ele era peludo. Now, when you put these two together, Você coloca esses dois juntos. it's easy for Jacob to lay hold of his brother. Era muito fácil Jacó pegar o seu irmão. He's so hairy, so he can hold Ele on. era tão cabeludo que era fácil pegar. But Jacob was so smooth. Mas Jacó era tão So escorregadio. his brother cannot lay hold of O him. segundo conseguia pegá-lo. So Jacob is able to lay hold of the whole world. Então Jacó conseguia pegar o mundo inteiro. But the whole world cannot lay hold of Mas o him. mundo não conseguia pegar ele. That's why he was successful. É por isso que ele foi bem sucedido. Do you see that? Vocês veem isso? I am Jacob. Eu sou Jacó. I'm always Eu Jacob. sou sempre Jacó. Then my father definitely will recognize me. Então meu pai vai me reconhecer. Then I'll be under curse. Aí eu vou estar sob maldição. But his mother said, Aí sua mãe disse: no, let the curse fall upon me. Responderam: caia sobre mim essa Just do maldição. what I say. Meu filho, atende somente o que eu te digo. Then his mother gave him a clothes of his brother.
E aí então a sua mãe dá a ele a roupa do seu irmão. And not only that, Não apenas isso. then how about those places those parts which are very smooth? E o que a gente vai dizer a respeito daquela parte que no Jacó era tão lisinho? Now his mother has a solution. A sua mãe tinha uma solução. Then he put all the goat skins over that part. E aí ela cobriu aquelas partes lisinhas com a pele do cordeiro. Then he said to his father, Aí disse para o seu pai. as if he was Esau. Era como se ele fosse Esaú. But of course, you know, even Isaac was blind, almost he cannot see much. Ainda que Isaac não pudesse enxergar muito bem, You can see he's already very skeptical. você já pode observar que ele estava muito cético. So it's my son, let me get closer to you. Aí ele pede, meu filho, chegue-se próximo a mim. Let me touch you. Deixe-me te tocar. And the hand is the hand of Esau. E a mão era a mão de Esaú. But then something puzzled him. Mas uma coisa o encucou. But the voice of Jacob. Mas a voz é de Jacó. Do you see that? Vocês estão vendo isso? Now he was very skeptical. Ele era muito cético. Even his mother, Rebecca, tried to cover everything. Ainda que Rebeca tivesse tentado cobrir a Jacó, But somehow, you know, the voice still belonged to Jacob. Jacob. de alguma forma aquela voz ainda pertencia a Jacó. But anyway, De qualquer forma, finalmente he received the blessing. ele recebeu aquela bênção. But brothers, Mas irmãos, he was under the direction of his mother. ele estava sob a direção da sua mãe. His mother wanted the best blessing for his son. A sua mãe desejava a melhor bênção para o seu filho. But remember, Mas lembre-se, they used a wrong method eles usaram um método errado to get the blessing. para obter a bênção. Now, God never identified with Jacob and Rebekah. Deus nunca se identificou com Jacó e com Rebeca. And later, when Esau wanted to kill Jacob, Então mais tarde, quando Esaú queria matar a Jacó, then Rebekah talked to his son. aí então Rebeca falou com seu filho: Why don't you go to my brother's por place? que você não retorna ao lugar dos meus irmãos? You go to Haran, Vai para Arã, far from here. longe daqui. You should go back to the other side of the river of Euphrates. Você tem que passar para o outro lado do You Eufrates. just wait. Você simplesmente espera. When the wrath of your brother subsides, Quando a ira do seu irmão ela diminuir, I will send word when you come back. aí eu vou enviar uma palavra para que você retorne. That moment has never come. Mas esse momento nunca chegou. From that time on, Daquele ponto em diante, and Rebekah never see his favorite son. a Rebeca nunca mais viu seu filho favorito. Now, brothers, Agora, irmãos, God is God of justice. Deus é um Deus de justiça. Even Jacob was chosen by God. Ainda que Jacó tenha sido escolhido por Deus. Why? Por quê? He has chosen Jacob. Ele escolheu Jacó, Not because he's good, não porque ele era bom, because God wanted him to be the instrument porque Deus desejava que ele fosse um instrumento to carry out his testimony. para fazer, para poder conduzir, para poder carregar o seu God testemunho. wanted to put the responsibility of the testimony Deus desejava colocar a responsabilidade do testemunho upon his shoulders. sobre os ombros dele. So God said to Jacob, you, Então Deus disse a Jacó: você have you seen the advertisement of Uncle Sam? Você- I want you. já viu aquela propaganda do tio Sam dizendo: eu quero você, I want you. eu quero Do you você? see that? As if God said it to Jacob, É como se Deus estivesse dizendo a Jacó: I want you. eu quero você. Now, what's the story behind it? Qual que é a história por detrás Is disso? it because Jacob's better than his brother? Será porque Jacó é melhor que seu irmão? No, just the Não, opposite. é exatamente o Then contrário. why God has chosen Então, him? porque Deus o escolheu. That's grace. Isso é There's graça. no reason. Não há motivo. God loved Jacob. Deus amava But Jacó. don't forget. Mas não se esqueça, Now, when Jacob used the wrong method, quando Jacó utiliza o método incorreto, and when he used crude quando methods, ele usa aquele método marginal, now God marginal, has disciplined him. Deus vai ter que discipliná-lo. God has to do something with him. Deus vai ter que fazer algo com ele. God will never let him go. Deus nunca vai permitir que ele se vá. Out of love. Por causa do And amor. now Jacob was under the disciplined hand of God. E agora Jacó se encontrava sob a mão disciplinar de Deus. Now, brothers, Agora, irmãos, the way of God's discipline is only one. o caminho para a disciplina de Deus é apenas um. Now let me explain. Deixa eu explicar. Now, you know the story of Abraham. Você conhece a história de Abraão? He was the first, Ele foi o primeiro hebreu. so he crossed the river of Euphrates Então ele cruzou o rio Eufrates in two stages. em 2 estágios. One, Haran,
O primeiro estágio ele parou em Arã. Then Canaan. Aí então Canaã. Now Haran means his failure. Arã significa a sua falha. Somehow Abraham has compromised. De alguma forma, Abraão fez concessões. How Abraham has failed. Como Abraão falhou. So think about it. Então pense nisso. Later, when the descendant of Abraham, Mais tarde, quando os descendentes de Abraão, they failed. eles What falharam, did God do? What did God do? o que foi que Deus fez? Very simple. Muito simples. Now, people of Israel have been divided into the northern kingdom and the southern O kingdom. povo de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Northern kingdom, 10 tribes. O reino do norte, 10 tribos. Southern kingdom, 2 E tribes. o reino do sul, 2 tribos. Do you see that? Vocês lembram disso? Now, even they belong to 2 kingdoms. Ainda que eles pertencessem a 2 reinos, Now, God's will is this. a vontade de Deus é a seguinte: No matter what, não importa, every year, cada ano, 3 times, 3 vezes they ao have ano, to come to Jerusalem. eles têm de ir a Jerusalém. Because Jerusalem represents God's testimony. Porque Jerusalém representa o testemunho de Deus. House of God represents God's presence. A casa de Deus representa a presença de Deus. That's the reason why they are one. É por isso que eles são um. Even politically, they are 2. Ainda que politicamente eles sejam 2. But it's all right. Tudo bem. We are different outside. Nós somos diferentes But externamente. spiritually, Mas espiritualmente, now what will combine us into o one? que vai nos fazer ser um, Jerusalem will combine us into one. Jerusalém vai nos fazer ser um. But then those people live in the northern nation. Então aquelas pessoas viviam na nação do norte. But they judge that every year now our people will go to Jerusalem. Então eles sabiam que a cada ano o nosso povo tinha que descer a Jerusalém. Then politically speaking, Então falando politicamente, their heart will be drawn to the southern kingdom. o coração deles seria atraído para o reino do So sul. in order to keep the unity among the 10 tribes, Vai então manter a união entre as 10 tribos. so they have a new worshiping center. Aí eles definiram um novo local de adoração, Now in Samaria, que era em Samaria. they have another center of worship. Eles definiram um novo lugar de adoração. Now you don't have to go to that far. Você não precisa ir tão longe assim. Much closer, Aqui é muito mais perto, much convenient. muito mais You see, conveniente. with the religion, always convenience. Então com a religião sempre é You conveniência. don't have to pay the cost. Você não tem que pagar o preço. Why have church travel so Por far? que você tem que viajar para tão longe? Why is it so costly for you to reach God's presence? É tão caro para você chegar na presença de Deus. In Samaria, Lá em you Samaria, can worship. você não pode adorar. But you know that. Mas você That's sabe, against God's law. isso é contra a lei de Deus. That's against God's E way. é contra o caminho de Deus. That's against God's E will. é contra a vontade de Deus. But so, brothers and sisters, Mas, irmãos, since they don't care about the God's testimony, Já que eles não se preocupavam com o testemunho de they Deus. want their unity. Eles queriam a sua They want propriedade. the northern kingdom to be one. Eles queriam que o reino do norte fosse um. They simply forget. Eles simplesmente se esqueceram. God has His testimony and His presence. Deus tinha o seu testemunho e a sua presença. Those 2 tribes, Aquelas 2 they tribos, were not perfect. eles não eram perfeitos. They only part of Israelites. Eles eram apenas parte dos israelitas. But there's one thing. Mas há uma Upon their coisa shoulders. sobre o ombro deles. And God has given the testimony and His presence upon their shoulders. Deus colocou a sua presença e o seu testemunho sobre os ombros deles. In their territory. No território deles. You have Jerusalem. Você tem Jerusalém. You have the temple of God. Você tem o templo de Deus. That's their responsibility. Isso é a responsabilidade deles. Now you see, Agora vocês veem. very interesting. É muito interessante. After they all failed God. Após todos terem falhado para com Deus, Now what is the judgment of God? qual é o julgamento de Deus? What is the discipline of God? Qual é a disciplina de Deus? Where you come from, De onde você vem? then you will go where you come from. Então você vai de onde você veio. For that reason, Por essa razão, it's about 720 years before Christ. foi cerca de 720 anos antes de Cristo. Then, because the failure of the northern kingdom, Então, por causa da falha do reino do norte, they were being captured. eles foram levados cativos. And to the other side of the river of Euphrates, Para o outro lado do rio Eufrates. where Para onde? they were carried to Padan Aram, Eles foram levados para Padã Arã. to the area of Haran. Para aquela área de Arã. In the 2 stage of Abraham to Canaan, Não foi exatamente o segundo estágio do caminho de Abraão now 2 para stages Canaã. of captivity for the people of E Israel. também foi o estágio de cativeiro para os filhos de Israel. So 10 tribes were being captured to Padan Aram, Então aquelas 10 tribos foram levadas cativas para Padã where Arã, used to be the hometown of Abraham. onde era aquela cidade, segunda cidade natal de You Abraão. don't care about God's will. Você não se preocupa com a vontade de You Deus. don't care
care about the Lord's Você não testimony. se preocupa com o testemunho de So Deus. after they were being captured to that area, Então, após terem sido capturados para aquela área, then they disappeared. eles They desapareceram. got lost. Eles se perderam. Now they mix with the people in this world. Agora eles se misturaram com as pessoas deste mundo. They are the children of God. Eles são os filhos de Deus. No doubt about Não há that. dúvida They are disso. descendants of Abraham. Eles eram descendentes de Abraão. But what is the difference? Mas qual que é a diferença? They don't care about God's Eles presence. não se preocupam com a presença de They don't Deus. care about Eles não Jerusalem. se preocupam com Jerusalém. But then, Mas for então, the two tribes, para aquelas duas tribos, again they were being captured. de novo eles foram levados 100 cativos. years later. 100 anos depois. But now, this time, Mas agora dessa vez, back to Babylon. para Babilônia. That's where Abraham came from in the Foi beginning. de lá que Abraão veio no princípio. Do you see that? Vocês veem isso? Abraham crossed the river two stages. Abraão cruzou aquele rio em 2 estágios. His descendant going back to the other side again two De novo, stages. seus descendentes retornam para lá em 2 estágios. How do you compare the two tribes and 10 tribes? Como é que você compara as duas tribos com as 10 With tribos? the two tribes, Com as duas tribos, even they are also failed. ainda que eles tenham falhado para com Deus, They worship eles idols. adoravam ídolos. They have a disease, terminal disease. Eles tinham uma doença terminal. Now God wants to cure their disease. Deus desejava curar aquela doença. So with them, Então, para com eles, after 70 years, após 70 anos, they will come back to Jerusalem. eles retornaram para They Jerusalém. have to come back. Eles tinham que voltar. Otherwise, De outra forma, how Jesus will be born in Bethlehem? como Jesus poderia então nascer em Jerusalém, So you see em that Belém? Você with vê these isso? two tribes, Com essas duas tribos, somehow they were connected to eternal will of de God. alguma forma estavam ligados à vontade, ao propósito eterno Even de they Deus. failed God, Ainda que eles tenham falhado para com but they Deus, were captured in mas Babylon. eles foram levados cativos para a Babilônia. But somehow De alguma they forma, love the testimony of God. eles amavam o testemunho de Deus. So according to the Bible, De acordo com a according to Bíblia. Psalm 137, De acordo com o Salmo 137, whenever they think of Zion, todas as vezes que eles pensavam em Sião, eles choravam. how can they play the harp? Como eles poderiam tocar as suas harpas? There was a tradition Havia uma tradição, because they were captured. porque eles foram levados cativos. So those Levites, Aqueles levitas, they cut their fingers. eles cortavam seus dedos. If they cut their fingers, E para eles cortarem seus they are dedos, no longer qualified to serve in the temple eles não mais estavam qualificados para servir no templo, because there's no temple. porque não havia mais tempo. So, brothers, Então, irmãos, that's why I say, I leave the harp in the willow tree. por isso que eles diziam, nós penduramos as nossas harpas Some people say, why don't you sing the song no of salgueiro. É Zion? por isso que você não canta mais as canções de Sião, The song of Jerusalem. a canção de I Jerusalém. cannot sing. Eu não consigo cantar mais. Por que eu não consigo cantar Even mais? they fail. Ainda que eles tenham falhado, Their heart is toward Jerusalem. o coração deles está sempre em direção a And Jerusalém. Daniel still opened his window toward Jerusalem. E Daniel abria sua janela em direção a Jerusalém. Even they failed. Ainda que eles tenham falhado para Even Deus. God disciplined them. Ainda que Deus os tenha disciplinado. Mas graças a After Deus, 70 years, após 70 anos, they came back to Jerusalem. eles retornaram para Jerusalém. That's mercy of God. Essa é a misericórdia do Do you Senhor. see the two versions of discipline here? Você observa essas duas versões de They're disciplina aqui. all children of God. Todos eram filhos de They're Deus. all descendants of Abraham. Todos eram descendentes de Abraão. The 10 tribes. As 10 tribos. They only keep their own unity. Eles simplesmente procuraram manter a They sua don't própria care unidade. about testimony. Eles não se preocupavam com o testemunho de Deus. God let them be scattered. Deus permitiu que eles se espalhassem. You don't care anyway. Você não se preocupa You mesmo. are still the disciple. You're still the descendant of Abraham. Vocês ainda são descendentes de Abraão. But then Mas então, but now God has another two tribes. mas agora Deus tem outras duas tribos. God healed their disease. Deus curou a doença deles. Finally cured their E disease. finalmente curou aquela doença. 70 years later, 70 anos depois, they came back to Jerusalem. eles retornam para Jerusalém. What is that? O que significa isso? Now they Agora, learned their lesson. eles aprenderam a lição. They have been purified. Eles foram purificados. Historians tell us Os historiadores vão dizer, after they come back to Jerusalem, após eles retornarem para Jerusalém, no more idol worship. não houve mais adoração de ídolos. That terminal disease has been cured. Aquela doença
terminal fora curada. Let me give you one illustration. Deixe-me dar uma ilustração. That's only illustration. É apenas uma ilustração. When my son was very young, Quando meu filhinho estava bem he pequenininho, liked to eat ice cream. ele gostava muito de tomar I said, sorvete. it's all right. Eu falei assim, tudo You can bem, have it, você pode tomar but you sorvete, have to let us know. mas você tem que nos avisar. You should not open the refrigerator by yourself. Você não pode abrir a geladeira sozinho. Unfortunately, he violated it. E infelizmente ele violou essa regra. So we have to teach him a lesson E a gente precisava ensinar a ele uma that he lição, will never forget. que ele nunca se esqueceria. So we said, come, Ele disse, vem cá, let's have a good ice cream. vamos tomar um sorvete gostoso. So I gave him one cup. Aí dei para ele um I said, copo. this is not enough. Ele disse, isso não é You said suficiente. you want more. Você vai ter que tomar mais Now the um. second cup. E ele tomou o segundo. Then he was very happy. Aí ele ficou muito feliz. Then I said, no, third Aí ele disse, cup. não, toma o terceiro. And the fifth cup. Aí depois o quinto. Then ninth cup. Depois o nono. And the ninth cup. Depois do He nono. was almost trembling. Ele já estava tremendo. Do you see that? Você vê isso? From that time on, Daquele ponto em diante, no more ice cream. não teve mais sorvete. Do you see that? Você vê isso? That's the way. Essa é a How maneira God cured the disease of the Israelites. que Deus curou a doença dos israelitas. Now, when they were in Jerusalem, Quando estavam em Jerusalém, according to Ezekiel, de acordo com Ezequiel, secretly they worshipped the idols. secretamente eles adoravam ídolos. Do you see that? Você vê isso? Now God said to them, Agora Deus disse a eles, if you want an idol, se você quer ídolo, but you choose between God and idols, se você vai escolher entre Deus e os ídolos, now this place então esse is lugar not enough for you to worship não é idols. suficiente para você adorar ídolos. You ought to be captured to the land of idols. Você vai ter que ser levado cativo para a terra dos ídolos. Where, according to archaeologists' information, De acordo com a informação dos arqueólogos, there were 2,000 kinds of idols. havia em Babilônia 2.000 tipos de ídolos. Do you see that? Vocês And percebem? then when you awake, Então quando eles acordaram, idols. ídolos. When you sleep, Quando dormiam, ídolos. idols in your lap. Há ídolos na direita, ídolos na esquerda, na frente, atrás. Now, whenever you see the idols, Toda vez que ele viu o ídolo, you try to vomit. você tentava vomitar. You can live that kind of Eles life. não conseguiam viver aquele tipo de Não, vida. brothers. Então, irmãos, Thank God. graças a Deus, That terminal disease aquela doença terminal be cured foi when curada they come back. quando eles retornaram. So thankful. Então, graças ao Senhor. When they come back to Jerusalem, Quando eles retornaram para it's Jerusalém, all by the mercy. foi tudo pela Do you see misericórdia. that? Você vê isso? Now the will of God can be done through them. Agora, a vontade de Deus pode ser realizada por meio Not deles. through 10 tribes, Não por meio das 10 tribos, but through the children. mas por meio das duas tribos. One of the tribes called Judah. Uma das tribos é chamada Judá. So that's why they were called Jews. É por isso que eles são chamados judeus. Remember, Lembre-se, they learned that before their captivity, antes do cativeiro, they were the best farmers. eles eram os melhores fazendeiros. But now, Mas agora, they learned how to do the business in Babylon. eles aprenderam a fazer comércio lá na Babilônia. So from that time, Então, daquele ponto em diante, their future is in Babylon. o futuro deles estava na Babilônia. Our brothers and Mas, sisters. irmãos e irmãs, Very é interesting. muito interessante. And God called them back to Jerusalem. Deus os chama de volta para And Jerusalém. they never realized that. E eles nunca imaginariam The reason they come back to que a Jerusalem razão pela qual eles voltaram para Jerusalém is for the coming of Messiah. era por causa da vinda do Is Messias. for the coming of the Savior of mankind. Era por causa da vinda do Salvador da humanidade. So you see, Então brothers, vocês veem, irmãos, these people, we call them Jews. esse povo nós chamamos de judeus. Today, Jews in the whole world about 14 million. Os judeus em todo o mundo, eles são um total de 14 milhões. How can you say this as many as the star over the sea, sand over the Como é sea? que você pode dizer que 14 milhões é o mesmo número das estrelas do céu ou da areia do mar? No, these are only two tribes. Não, são apenas duas tribos. Descendant of Abraham. Os descendentes de Abraão, Remember. lembre-se, They actually it's not just 2 tribes; it's altogether 12 tribes. na realidade não são apenas as duas tribos, são as 12 tribos. After they get lost, Depois de se perderem, some of them they enter into China and India. algumas delas foram para a China e para a Índia. They mix with the people there. E se misturaram com o povo. How many Chinese today? Quantos chineses há hoje? So you see, brothers and Então, sisters, vocês veem, if you irmãos, take a whole descendant of Abraham, Se você tomar todos os descendentes de Abraão, no doubt, não há dúvida, as many as the star and as many as the são sand. tantos quantos as estrelas do céu e a areia do mar. God, the word is always sure. A palavra de Deus está sempre correta. Now remember, Mas lembre-se, who are the remnants in the Mas- Old Testament?
quem é o remanescente no Antigo those Testamento? two tribes. Aquelas duas tribos. No matter how difficult they were, Não importa qual a dificuldade que eles they come tiveram, back to Jerusalem. eles retornaram para Jerusalém. So, Então, irmãos e irmãs, after you see the way of God dealing with His people, após você entender o caminho do tratamento de Deus com o seu povo, now after Jacob cheated his father, após Jacó ter enganado seu pai, what God was doing? o que Deus estava fazendo? God put him exile. Deus o conduziu para o exílio. Of course, with his mother, only just temporary measure. Claro que para sua mãe aquilo era apenas uma medida temporária. Now with God, no. Mas com Deus não. God has a purpose. Deus tem um propósito. Now, definitely, Definitivamente, the rod of God a vara de Deus will be smiting at Jacob. vai cair sobre Jacó. All the foolishness of his flesh Toda a tolice da sua carne will be smited out. será atingida. After Golpeada. 20 years, Após 20 anos, self-exile. ele estava no exílio. He always worried one thing, Ele só se preocupava com uma coisa. because he's a man who loved his family so much. Porque ele era um homem que amava tanto a sua própria família. For many years, Por muitos anos, he stayed with his family. ele permaneceu com seus pais. He loved his family. Ele amava os seus pais. So remember, Então lembre-se, when God spoke to him quando Deus falou com in ele, that dream, naquele sonho, after he woke up, após ele acordar, he vowed a vow. ele fez um voto. Now remember, Lembre-se, he was a man of homeless. agora ele era um homem sem teto. What he worried O que ele se preocupava era, is he safe on his way? será que ele vai estar salvo no seu caminho? And most important things, E a coisa mais importante é, am I coming back será que eu vou voltar to my para o meu pai? father? Do you see that? Você vê isso? There are two ways of discipline. Há duas maneiras da disciplina. One is with the 10 tribes. Uma delas é com as 10 tribos. Another one is with the 2 tribes. A outra é com as 2 tribos. Thank God. Mas graças a Deus, Brothers, irmãos e irmãs, Jacob, Jacó, by the mercy of the Lord, pela misericórdia do Senhor, after 20 years, após 20 anos, he was able to come back to the land. ele pôde retornar à terra da promessa. Land of promise A terra da promessa is a reward. é uma It's recompensa, an inheritance. é uma herança. He should not leave Canaan. Ele não deveria ter saído de Canaã, Because land, promised land, porque ali a terra prometida, always typify Christ. ela sempre tipifica Cristo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, abide in Christ. habitar, permanecer a Never Cristo, leave Christ. nunca sai de Cristo. But remember, Mas lembre-se, while we are under the disciplined hand of God, quando estamos sob a mão disciplinar de Deus, we will never lose our salvation. nós nunca perderemos a nossa However, salvação. we'll lose the joy of our No salvation. entanto, nós podemos perder o gozo, a alegria da nossa The salvação. fellowship will be cut off. Aquela comunhão pode ser cortada. That's it. We are outside of Christ. É como se nós estivéssemos fora de No, we are Cristo. still in Christ. Não, nós ainda estamos em Positionally Cristo. speaking, Falando do ponto posicional, but experimentally mas do speaking, ponto de vista experimental, if you follow the flesh, você vai seguir a now, carne. brothers, Agora, irmãos, now we'll be exiled to Padan. nós não seremos exilados para Padã. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, heaven is heaven o céu é if céu. we are in Christ. Se nós estivermos em Cristo, Hell is hell o inferno é if inferno. we are outside of Se Christ. nós estivermos fora de Cristo, Now you see, agora brothers, você vê, what irmãos, is the punishment for Jacob? qual é a punição para Jacó? What is the discipline for Jacob? Qual foi a disciplina para Jacó? Very simple. Muito simples. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the way being exiled to that far place, foi aquele exílio para aquele lugar tão distante. it was a torture. Foi uma tortura para Do you ele. see that? Vocês veem Now isso? he's far away from his home, Ele está longe da sua casa, far away from his mother and father. longe do seu pai e da sua mãe. He has a wonderful mother. Ele tinha uma mãe He maravilhosa. didn't have to worry a thing. Ele não tinha que preocupar com nada. His mother was so thoughtful. A sua mãe pensava em tudo. He would do everything for him. Ela faria tudo para ele. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, even when he cheated his father, ainda quando ele enganou seu pai. he's not good enough. Ele não era bom o He's suficiente. not a good cheater. Ele não era um bom enganador. His mother is much better than A him. mãe dele era muito melhor do que Like ele. mother, like son. Tal mãe, tal So filho. you see, brothers Você and vê isso? sisters, later you discover Mais tarde você when he descobre. go back to where his mother's hometown. Quando ele retornou para a cidade natal da sua mãe. Think about Pense it. nisso. And then he met his future father-in-law, Ali ele se encontrou com seu futuro sogro, his mother's brother. que era irmão da sua mãe. Think about it. Pense
disso. how he suffered under his uncle. Como ele sofreu sobre o seu tio. But don't forget, Não se esqueça. Laban is the brother of Rebecca. Labão era irmão de Rebeca. Sometimes we beautify Rebecca. Algumas vezes nós embelezamos He's Rebeca. too good, too nice. Ela é muito bonitinha, No, muito no, no, boa. brothers and Não, sisters. irmãos. And Rebecca is responsible for what he has done to cheat his father. Rebeca foi responsável pelo fato de ele ter enganado seu pai. And Jacob E Jacó is very crook. ele é muito mais não, But he is no match to his uncle. mas ele não era páreo para seu tio. He's no match to his mother. Ele não era páreo para sua mãe. So you see, that's what Então, happened. você vê que foi isso que aconteceu. So sometimes we think, Algumas vezes nós achamos, how old was Jacob? qual era a idade de Jacó? We thought it must be very young. A gente acha que ele era bem jovenzinho. Almost like a baby always carrying the skirt of the mother. Talvez como um nenenzinho que fica grudado na saia da mãe. The mother say, we'll go here, and then you go A here. mãe fala, vem pra cá, ele vai. So we think Jacob must be like a teen or 20 or even 30, for example. Talvez Jacó tivesse, quem sabe, uns 20 anos, uns 30 anos. Let's ask the Bible to tell us how old he is. Então nós vamos perguntar para a Bíblia qual que era a idade que ele So tinha. let's do the very simple calculation. Vamos fazer uma conta simples. Now, if you study your Genesis, Se você estudar Gênesis, now Jacob arrived at Egypt Jacó chegou ao Egito when he was 130 years old. quando ele tinha 130 anos de idade. And Joseph became a minister E José se tornou ministro in do Egito Egypt when he was 30 years old. quando ele tinha 30 anos de idade. Then 7 years of abundance. Remember? Houve 7 anos de abundância Then another 2 years of famine. e 2 anos de fome. Then his father arrived in Egypt. Então o seu pai chegou ao Egito. So 30 plus 7 Então 30 mais 7 plus 2, mais 2, 39. 39. Very simple. Muito simples. When his father, 130 years old, Quando seu pai tinha 130 anos, and then Joseph, José tinha very simple, Muito Joseph, 39 years old. José tinha 39 anos de idade. Ok. Muito bem. Now when Jacob come back to land, to Canaan, Quando foi que Jacó retornou para Canaã? we were told from Genesis, Nos é dito em Gênesis. at that time Joseph was 6 years old. Naquela época, exatamente naquele momento, José tinha 6 anos de idade. Okay, then if you know mathematics, simple Se mathematics, você conhece a aritmética bem, so at that time Jacob, naquela época Jacó 97 years old. tinha 97 anos de idade. He spent in Padan 20 E years. ele demorou em Padan-Aram 20 20 years later, he already 97. Later, 20. 20 anos em Padan-Aram e depois ele retorna. So what does that mean? O que significa When he isso? cheated his father, Quando ele enganou seu pai, he was 70 years ele old. tinha 77 anos de idade. He's not a young man Ele não anymore. é um jovenzinho mais. Você pode acreditar nisso? Now, what's the story behind it? Qual que história por detrás disso? Brothers, Irmãos, you remember the effect of that dream. você se lembra do efeito daquele sonho? After he woke up, Após ele ter acordado, then he made that stone, which as his pillow, ele tomou aquela pedra que ele utilizava como travesseiro, he made it as a pillar. ele edificou dela um altar. That was the first pillar mentioned. E aquele é o primeiro pilar mencionado na Bíblia. Now, brothers, Agora, meus irmãos, if pillar represent se essa coluna, esse pilar representa o testemunho, if pillar represent some character being built, se o pilar ou a coluna representa que o caráter foi edificado, you ask any who know educational principles. pergunta a qualquer pessoa que entende de pedagogia. If you ask any expert in psychology, Se você perguntar a qualquer especialista em psicologia, when a man reaches 77 years old, quando um homem alcança a idade de 77 anos, he's already fixed. ele já está consolidado, cristalizado. His mobility is zero. A moldabilidade dele é zero. You know, there's a phrase saying on the Catholic circle. Catholic circle. Há um dizer no meio católico: Give me a girl with 7 years old. dê-me uma menina de 7 anos de idade. I will make a nun out of her. Eu a transformarei numa freira. Why? Por quê? 7 years old. 7 anos The de idade. mobility is very great. A moldabilidade é muito Do grande. you see that? Vocês veem isso? Now 17, 17 already difficult. já é difícil. 37, 37, very duro. It's impossible. muito hard. And now 77. Então 77,
let me tell you, Deixa eu dizer, all the good and the smart educator, o melhor educador, o mais esperto e melhor especialista em educação e they won't pedagogia, give up. ele vai desistir. It's impossible. É impossível. So God began with an impossibility. Então Deus começa com algo impossível. When Jacob is already beyond mortal, beyond fashion. Quando Jacó chega ao ponto que ele está além de qualquer moldabilidade, From there, daquele ponto, God began His work of transformation. Deus inicia a sua obra de transformação. You are a word, Jacob, Você é um vermezinho, Jacó. but finally, Mas finalmente, is a butterfly. ele se torna uma borboleta. Not only you dream of heaven, Não apenas o sonho do céu, you are in the heaven. você vai estar no céu. You should be born again. Você tem que nascer de novo. Otherwise, you are not able to see the kingdom of Ou, God. de outra forma, você não vai poder ver o reino de Deus. That's only vision. Isso é apenas uma visão. That's vision of the ladder. Essa é a visão daquela escada. But unless you be born again, A menos que você nasça de novo, you will not be able to enter into the kingdom. você não vai poder entrar no reino. So, brothers, Então, irmãos, when Jacob, like a butterfly, quando Jacó se transforma naquela borboleta, flying in the blue sky, está voando nos céus azuis, he not only see the kingdom, e ele não pôde apenas ver o reino, he said, enter into the kingdom. mas ele pôde entrar no reino. Now, brothers, Agora, meus irmãos, what a transformation. que transformação. Think about it. Pense nisso. His world only two-dimensional flat land. O seu mundo era apenas aquela terra plana e bidimensional. Now God changed his name Mas agora transforma e muda o seu nome from Jacob de Jacó to Israel, para Israel. from worm to butterfly. De um vermezinho para uma borboleta. That's the meaning of that dream of the heavenly land. Esse é o significado daquele sonho da escada celestial. I think it's too much for tonight. That we should stop here. Eu creio que já é muito para hoje à noite, nós vamos falar So aqui. we will continue tomorrow. Nós continuaremos amanhã. Now, if you have spare time, Se você tiver um tempinho, I encourage you to spend some time just read through again once more the story of Jacob. eu acho que valeria a pena você ler pelo menos mais uma vez a história de Jacó. You thought you know a lot about Eu acho Jacob. que você achava que sabia muito a respeito de You Jacó. even become a teacher to the student, to the children. Você até mesmo se tornou professor de escola dominical. But you'll be surprised. Mas você vai ficar surpreso. When we come back to the Word of God, Quando nós retornarmos à palavra de Deus, now you know how rich is the Word. você sabe quão rica é a palavra. But thank Mas God, graças a Deus, this evening we only cover a little bit. esta noite nós só cobrimos um pouquinho. But we will go to detail, especially about all this symmetry. Nós amanhã entraremos no detalhe a respeito dessa And simetria. what is the meaning? Qual o significado? What is the real work with Jacob? Qual é a verdadeira obra sendo realizada We em know Jacó? God will establish 4 pillars in his Nós life. sabemos que Deus estabelecerá 4 colunas na sua vida. Mas por quê? Is there anything to do with Jerusalem? Tem algo a ver com Jerusalém? So, brothers, Então, irmãos, we have to ask the Word of God to explain to us. nós temos que pedir que a palavra de Deus nos explique. The pillar in chapter 28, A coluna no capítulo 28 first appearance. é a primeira aparência. The house of God, A casa de Deus. the first appearance. É a primeira vez que aparece a The casa de Deus. vow, the vow, O voto he vowed. que ele fez. First thing. É a primeira vez. And not only E that, não apenas a isso. congregation of people. Uma congregação do povo. The first É a time. primeira vez que é mencionado. Now, brothers, Agora, irmãos, can that be accident? será que isso é por acidente? When we interpret the dream of Jacob, Quando nós interpretamos o sonho de Jacó, now, brothers, you have to put all this information together. você tem que reunir toda essa informação. Now, this is called the law of first mention. Isso é chamado da lei da primeira menção. I think I mentioned that before. Eu creio que já tenho mencionado isso A antes. careful reader, a careful writer, Escritor cuidadoso, when he used a new term, quando ele utiliza um novo termo, first time, pela he primeira will vez, explain it. ele vai explicá-lo. So, brothers, Então, meus irmãos, what is the house of o God? que é a casa de Deus? What is pillar? O que é a coluna? What is the meaning of a congregation Qual, of people? qual que é o significado da assembleia ou congregação do povo? And Jacob had done one thing. E Jacó fez uma coisa His grandfather never did. que o seu pai, que o seu avô nunca fizeram. His father never E did. seu pai também nunca fez. The vow of vow. Ele fez um voto. Now, what is vow, O que é um voto, brothers and sisters? irmãos e irmãs? If you put it all together, Se você colocar isso tudo junto, the answer is a resposta é Jacob. Jacó, Jacó. So maybe will speak to Que o us. Senhor fala nos nossos corações. That's right. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos prostramos diante do Senhor. Senhor, pela riqueza, pela maravilha da Tua palavra, Senhor.
mas mais ainda pela tua beleza, Senhor. Nosso amado Senhor, tu és incomparável. Senhor, como nós pedimos a Ti, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor continue a falar a cada um dos nossos corações. Senhor, que de fato o Senhor possa alcançar cada um de nós de forma. Senhor, como nós precisamos da Tua obra de transformação em nossas vidas. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também